Olá, sejam bem-vindos ao episódio de hoje do nosso podcast Mulheres Reais com Propósito. A nossa convidada de hoje é muito especial. Ela é mãe de 3 princesas, é formada há 17 anos, ela é especializada, pós-graduada em orto-harmonização facial, dentística e endodontia. A nossa convidada de hoje é ela, Juliana Aires de Mello. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, faz tempo que eu tô olhando lá nas redes sociais, querendo convidar a Ju, e agora que nós tivemos a oportunidade, porque o assunto que ela trata na rede social sempre me interessa muito. Eu gosto da maneira que ela conduz sobre a sua profissão, né? Ela é dentista, e gosto muito da maneira como que ela apresenta o dia a dia. Porque é muito fácil a gente falar, eu sou uma doutora, né? Sou dentista, e muito difícil mostrar essa realidade. Eu lembro de uma postagem que você fez sobre que você não gostava de colocar, de mascarar a tua profissão, mascarar o teu dia a dia. Você gostava de mostrar a realidade, como a vida realmente é. Eu lembro que uma vez você colocou que você era dentista de Crocs, era isso mesmo? E por que você resolveu mostrar para a mulherada essa realidade? O que você acha que te difere das outras profissionais? Por que você quis trazer esse outro lado da tua profissão? Então, na verdade, a odontologia hoje ela é muito glamurosa, né? As pessoas acham que é tudo muito chique, é tudo muito glamour. E é uma profissão da área da saúde. Então, uma profissão da área da saúde, você deve se vestir como sendo um profissional da área da saúde. Como que você vai ficar, por exemplo, ali trabalhando 8 horas, né? No caso de facetas, por exemplo, que eu levo 4, 5 horas para fazer, né, direto. Como que você vai ficar de salto, com um jaleco igual um blazer, cheio de cristais, de pérola, né, com a água ali do consultório, a caneta, né, que os pacientes conhecem como broca ali, né, voando aquela água em cima daquelas pérolas e tudo mais, em jaleco, não tem como, né. Então, na área da saúde tem que ser tudo muito limpo, tudo muito bem higienizado, o dentista ele tem que se sentir confortável. E aí esse glamour assim, que passa nas redes sociais não é a realidade da gente. Na verdade, as pessoas elas vendem uma propaganda, né? Você acha ali que, nossa, que dentista chique, maravilhosa, de salto, de jaleco e tudo mais, mas às vezes não é tudo isso, né? Salvo algumas exceções. Tem dentistas que se vestem realmente assim. Eu conheço algumas, sou muito fã delas, inclusive, mas na minha área, né, de clínica geral, que eu me considero uma clínica geral, pela quantidade de especialidades que eu faço. E não tem como você usar, né, tudo muito chique, tudo muito que te trava ali, né, de repente. Embora, pessoal, eu acho que há controvérsias nessa fala da Ju, sabe por quê? Porque eu chego lá no consultório, né, deles, eu sou paciente há muitos anos, e eu acho que todas elas se vestem personalizadas. Eu até comentava com ela nos bastidores aqui sobre a questão de elas usarem o turbante, usar um jaleco. Eu falo que eu chego lá, cada dia parece que elas estão com uma corzinha diferente e tudo fica lindo, tudo combina. Acho que ela fala nesse sentido para mostrar para o pessoal de casa que é um trabalho como qualquer outro, né? Apesar de alguns mostrarem uma versão um pouco diferente, né? Mas eu acredito assim que esse acolhimento da maneira que vocês fazem lá no consultório é muito personalizado de vocês, né? Porque eu chego lá, as meninas estão de jalequinho rosa, turbante rosa. Até eu comentava da doutora Joyce também, que é a irmã da doutora Ju. E chego lá, ela tá com cores de jaleco muito lindas. Então não quer dizer que elas não se vestem bem, né? Quer dizer que elas se vestem muito bem, mas de uma maneira mais confortável. Porque eu admiro muito isso. Até esses dias, esse negócio de rede social, a Ju faz uns risquinhos coloridos. Eu falei pra ela, vou comprar uma caneta, né, e vou fazer igual. Gente, eu fiz. Eu tentei. Claro que não ficou lindo igual dela. Mas é muito isso. A gente influencia muitas outras pessoas através daquilo que a gente coloca. E acho que a tua preocupação é com isso, né? Porque com certeza tem futuros dentistas que seguem, que olham, que imaginam que talvez é um glamour. Vivendo a realidade, como que você conduz ali a tua rede social e o teu trabalho, as pessoas vão entender que
a gente se arruma bem, claro, a gente vai ter um método de atender os clientes personalizado e tudo mais, só que não é todos os dias dessa forma. E isso eu achei muito lindo, porque a gente precisa, sim, mostrar a realidade, porque se a gente influencia a vida das pessoas, isso pode trazer um bem muito grande, ou a gente pode fazer a pessoa criar uma identidade sobre aquilo que não existe. Então, às vezes as pessoas olham a gente na rede social com um salto, que o máximo que eu uso é desse tamanho, mas olham a gente com salto. A realidade é do tênis no pé e roupa confortável para dar conta, né? Porque se a gente passa essa imagem, a gente acaba travando as pessoas até para virem até a gente, né? As pessoas às vezes têm medo de falar, trocar uma experiência com você ou comigo, ou seja, né, com qualquer outro profissional, idealizando que a gente aí não é acessível, né? Que as pessoas nunca vão conseguir chegar até a gente, né? Então, eu acho que as pessoas criam uma falsa identidade, né? Sim. E eu acho que é isso que você quer tirar, mostrar, né, o pé no chão mesmo, sim, né? As redes sociais, elas estão aí, como eu falei, é uma vitrine, né? As pessoas, elas usam as redes sociais como uma propaganda mesmo. E, de repente, eu não sei, alguma pessoa ali tem vontade de fazer odontologia achando que a vida dela vai ser um glamour, né? Ou, às vezes, existe alguém ali que se formou em odonto e fica se comparando. Nossa, mas por que eu não sou assim? Por que eu não consigo, né, todo esse glamour? E não é glamour. A gente tem que batalhar, correr atrás, trabalhar e sucesso vai vindo com o tempo. Com certeza. E eu queria te perguntar se você pode contar para nós como que é um pouquinho dessa trajetória tua profissional. Eu falei no começo que você tem 17 anos de formada já e que está atuando na área. Sim. Como que veio essa questão da tua profissão, embora a gente saiba que, né, é uma família de dentistas, né? Mas eu queria que você contasse um pouquinho para nós como que foi essa trajetória profissional, como que foi essa decisão para você. Bom, eu sempre fui a filha rebelde. Ai. Então, nem sempre eu quis ser dentista, né? Como eu era mais rebelde, dava um pouquinho mais de trabalho para minha mãe e para meu pai. Então, primeiro eu queria ser piloto de avião, aí meu pai falou que não podia. Bem tranquilo. Conhecendo a filha que ele tinha. Aí depois eu não sabia mais o que eu queria. Eu não queria ser dentista de começo, porque eu pensava assim que eu queria construir a minha história e não seguir a história do meu pai. Eu queria que me conhecessem pelo que eu faço e não pelo que os meus pais ou avós ou tataravós faziam, né? Porque minha família, na verdade, é uma família de dentistas de verdade. Meu pai era dentista, meu avô era dentista, meu bisavô era dentista, tenho primos de longe que são dentistas. Então, eu pensava assim, para mostrar a minha identidade, eu não poderia ser dentista também. Eu imaginava isso. Então, primeiro fiz vestibular para Direito, e aí fiz 1 ano e meio de Direito. Só para mostrar que eu não ia ser dentista. E aí, quando eu comecei a fazer estágio, aí eu vi que não era o que eu queria. E aí a minha mãe, com toda a sabedoria, toda a paciência dela, conversou comigo e falou: olha, Juliana, teu irmão tá fazendo odonto, ele tá gostando, por que você não faz também? E aí eu resolvi fazer também. E quando eu comecei a fazer odonto, nossa, foi assim aquela paixão à primeira vista, sabe? Uma faculdade, um curso que você gosta de tudo, que não existe uma coisa na área da odontologia que eu diga que eu não gosto. Então, aí, quando eu comecei a fazer a faculdade, assim, não existia uma especialidade que eu não gostasse. E essa foi a minha maior dificuldade até agora na odontologia. Porque toda vez eu imagino que eu quero fazer alguma coisa, e eu começo a fazer uma especialização, e eu falo, nossa, é isso que eu gosto. E aí eu começo a fazer aquilo, e aí de repente eu começo a ver outra coisa, e eu vou fazer outra especialização e penso, nossa, é isso que eu gosto. E é muito difícil, assim, eu conseguir focar em uma área apenas. Mas eu comecei a fazer, a última especialização que eu fiz foi dentística. Nossa, é isso que eu gosto. Eu acho, assim, que agora realmente eu me achei na odontologia. E isso é muito lindo, né? Porque quando você fala de odonto, teu olho brilha. Inúmeras vezes, você falou todas as especializações ali, a gente vê o teu olho brilhar porque realmente é o que você ama. E fazer o que a gente ama traz uma rotina diferente, porque que nem você falou, não tem glamour. Mas quando a gente ama o que faz, os obstáculos são superados.
um dia após o outro, e a gente sabe que nada vai superar e nada vai tirar aquele ânimo, porque isso é transformação de vida, né? Eu falo assim que eu sempre tive muito problema nos dentes, desde criança. E eu comecei a tratar com o João, né, teu pai, e na época eu usava aquele, eu não vou saber falar o nome, mas era um bem assim, que era, na época era muito assim. Máscara facial. Exato, e usava do céu da boca já. E isso há, sei lá, 20 anos atrás, então já existia, já era muito avançado, né, o que dava para se fazer naquela época. E quando eu comecei a fazer, eu tinha uma autoestima, tipo assim, eu era pré-adolescente. Eu tinha uma autoestima péssima, porque meus dentes não nasciam direito, porque os dentes eram todos tortos, e o que nascia era feio, e eu tinha um bloqueio muito grande, eu não gostava de conversar com as pessoas, porque querendo ou não, as pessoas prestam atenção no nosso sorriso, parece que a janela ali da alma tá no nosso sorriso. Então eu acho que, além de fazer o que gosta, você ter nas mãos esse poder de transformar a vida das pessoas, não só autoestima, mas é mudança de hábito, porque tá na nossa alimentação também essa questão dos dentes, não é só estética, né? Então, para mim, eu sempre tive muito problema, e quando começou a melhorar, claro, a gente sempre tem o que melhorar, né? Mas eu já vi, assim, que foi uma virada de chave, assim, quando eu comecei a tratar, eu já sentia, assim, mais segurança para conversar, mais segurança para sorrir. Então, é uma mudança, realmente, vocês têm nas mãos, como dentista, uma transformação e podem trazer assim um bem-estar, uma mudança de vida mesmo, né? Na verdade, assim, a autoestima, ela influencia a nossa vida como um todo, né? Eu tenho propriedade para falar sobre isso, porque eu também tinha problema nos dentes, apesar de ser filha de dentista. Quando eu era pequena, eu caí, eu até tenho uma cicatriz no lábio, né? E quando eu caí, os dentes de leite, eles entraram e bateram na coroa do permanente que estava terminando de se formar. Então, quando nasceram os meus permanentes, eles nasceram todos deformados, os dentes da frente. Então, os meus dentes da frente são resina. Por conta desse tombo que eu tive quando eu era pequena. E também por conta desse trauma, ficou tudo ali muito impactado. Então, até os 15 anos, eu ainda tinha dente de leite na boca. Eu também. E quando eu ia sorrir, eu lembro que eu sempre punha a mão na frente, eu não sorria, eu sorria de boca fechada. E, na verdade, a odontologia fez parte da minha vida desde pequena. E transformação. Só eu que não via, né? E, assim, a odontologia realmente, ela transforma a vida da pessoa. Eu digo porque hoje eu consigo sorrir. E eu também. Sabendo, né, como é você não poder sorrir. Isso é muito importante. Eu queria que você contasse para nós um pouquinho da tua vida pessoal. Eu falei para eles que você tem 3 meninas. E aí, como é que é equilibrar essa vida de dentista e essa vida de mãe de 3 meninas? É uma loucura. A minha vida é um eterno barulho, né? Que a gente fica no barulho ali no consultório, com o barulho ali da caneta, de compressor, chega em casa, daí é barulho de canto, de grito. Então, assim, para conseguir conciliar a minha vida de mãe e dentista, a minha vida virou uma agenda ambulante. Então, tudo tem horário. Tem horário para acordar, tem horário para tomar café, eu tenho o tempo cronometrado ali para eu tomar banho. A minha rotina do dia, por exemplo, né? Alguns dias, não são todos. Então, não adianta, às vezes, se comparar com aquilo que a gente vê na rede social. Alguns dias eu acordo às 5:30 da manhã, e aí eu vou para academia às 6, e aí chego em casa às 7, tomo banho, entre o banho e o café em torno de 1 hora, aí 8:30 eu tenho que estar já no consultório. Almoço é rápido, graças a Deus meu marido me ajuda, leva as meninas pro consultório. 1:30 tem que estar no consultório de volta, e aí chega em casa lá, depende do dia, né, da correria do consultório. Mas normalmente eu pego as meninas às 5 na escola, e aí eu sou só mãe. Tento ser, pelo menos. Então hoje tua rede de apoio é quem? Hoje, nossa, o meu marido é minha rede de apoio, a minha mãe é tudo na minha vida. A Nicole é o meu braço direito. A irmã. Que quando eu tô atrasada ali no consultório, surgiu uma emergência, ou às vezes eu ia fazer de repente uma coisa, virou outra e atrasou para buscar as meninas na escola, é ela que busca para mim.
ultimamente, essa semana, quase todos os dias. Então, Mas é assim, é uma agenda. Se você for olhar, se eu for escrever como que é, para tentar dar conta, porque dar conta é muito difícil a gente dar conta, mas para tentar dar conta de tudo isso, é tudo cronometrado. Eu tomo banho e me arrumo em 30 minutos, então eu tenho 30 minutos para tomar banho. Eu tomo café em 20, então eu tenho 50 minutos para isso. E aí é tudo cronometrado para tentar chegar e fazer tudo dentro do horário. Eu já vi assim, né, na rede social, né? Faz tempo que eu sigo você. E eu sempre via que às vezes você tava planejando ir pra academia, mas uma das meninas dormia ou não acordava, não lembro direito o que era. Então acho que mostrar essa realidade, porque a maioria da mulherada se frustra. Por quê? Porque às vezes a gente programa uma série de coisas, mas quem é mãe sabe como funciona na prática. Às vezes realmente terça-feira, por exemplo, é o dia do Pilates. Vamos fazer assim, quem tem Pilates. A gente se programa, recebe uma ligação, o filho não tá bem. O Pilates foi por água abaixo e claro que a prioridade nossa como mãe vai ser o filho, né? Ou então o filho chegou com uma atividade, porque eu tenho muito isso. Os meus filhos me esperam para fazer a atividade da escola, né? Às vezes o pai tá lá, mas eles falam, a mamãe, vamos esperar a mamãe. Então, às vezes a gente chega do trabalho e tem coisas que o marido pode ajudar, mas tem coisas que os filhos estão esperando que a mãe faça junto, né? É como se fosse eles criam na cabecinha deles uma rotina que aquilo é feito com a mãe e às vezes eles estão à espera. Hoje também, se não fosse a minha rede de apoio, né? Falo por mim mesma, se não fosse a minha rede de apoio, acho que eu não conseguiria nem trabalhar, porque cada dia parece que a gente se acumula mais e se não fosse a rede de apoio, eu acho que a gente não conseguiria nem trabalhar direito, né? Porque para a gente estar trabalhando com tranquilidade e fazendo o que precisa ser feito, é porque o filho está em segurança, é porque alguém já pegou na escola, é porque alguém já, né, pôde dar a refeição que precisava ser dada, né? Então, acho que a rede de apoio hoje, para mim e para você, tem sido essencial mesmo, né? Sim, é muito difícil uma mulher trabalhar fora sem uma rede de apoio. E a gente sabe que tem muita realidade da mulherada. Tem muita mãe que faz isso. E que se vira nos 30 mesmo, né? Porque eu sempre falo assim, a gente que tem rede de apoio é uma coisa, mas quem é sozinha é sempre estar com o filho junto. E a gente que é mulher precisa de um tempo. Porque não que a gente queira estar longe do filho, mas às vezes pra gente colocar as ideias no lugar, dar uma respirada, porque até o banho, quando a gente tá 100% com as crianças, a gente sabe que até o banho às vezes é invadido pelas crianças. Eu tive uma fase da minha vida que para tomar banho, eu deixava a porta aberta e o meu filho ficava sentado no chão conversando comigo. E isso para mim foi eu digo assim, um bloqueio, porque o outro não tinha feito isso. Eu falava, vou tomar banho, ele sentava no sofá e me aguardava. E o mais novo não. A necessidade dele de estar comigo até no banho, eu achava um absurdo. Então eu precisei ter aconselhamento e fazer uma terapia para entender que estava tudo bem ele ir sentar no banheiro e logo ia passar essa fase, ele não ia querer mais isso. Mas no começo, assim, foi meio que sabe? Porque quem tem mais um filho sabe, a gente sempre, às vezes, quer trazer um pouquinho do outro para aquele que nasceu. E não é assim que funciona, né? Você pode dizer mais que eu, você tem 3. As 3 são iguais umas às outras? Totalmente diferentes. E às vezes a gente até tenta, né? Fala, poxa, mas olha, a mais velha não fazia isso, né? E para eles isso é muito duro, porque cada qual tem essa personalidade, né? E claro que eles vão agir de maneira diferente, né? E isso é bom, né? Cada qual precisa criar realmente essa personalidade. Mas para quem era mãe só de um e nasce o segundo, eu me perdi um pouco tentando, sabe? Comparar. E eu precisei de ajuda para entender que, não compare, porque não funciona dessa forma. É bem difícil, né? O conciliar a maternidade com o trabalho, e é igual você falou, um filho é totalmente diferente do outro. Eu também, até hoje eu me cobro, na verdade, porque a fase que eu tive, as 3 foram fases diferentes, né? E a Liz, por exemplo, que é a mais nova, é a fase que eu consigo ficar mais tempo com ela. E eu fico pensando, nossa, mas eu queria tanto ter ficado com as outras igual com ela, né? E não fiz isso, então a gente acaba se culpando. Na verdade, a mãe é uma eterna culpa. E quando a gente fala de maternidade, porque existe uma Juliana, né, 17 anos, uma Juliana antes da maternidade e provavelmente uma Juliana depois. O que mudou da Juliana profissional, por exemplo, para depois que se tornou mãe? Teve alguma mudança que você sentiu, que você mudou, ou até mesmo na tua vida pessoal, que a maternidade te trouxe? Eu penso assim que eu comecei a olhar as pessoas de outra forma.
né? A gente começa a olhar com mais empatia para o próximo, né? O paciente ali, por exemplo, no consultório, você começa a pensar, né, como que é a vida desse paciente. Às vezes é uma mãe que chega lá nervosa, né, para fazer algum procedimento, aí já conta como que foi o dia dela, como foi com os filhos, ou às vezes algum adolescente que já não fala, aí você tem que ir devagarzinho conversando, né. Acaba o lado psicóloga da gente, depois que você tem filho, fica bem mais aflorado, você começa a olhar para as pessoas de uma forma diferente, com mais empatia. E você sabe que eu falo por mim mesma, porque quando antes de ser mãe, eu às vezes olhava até as crianças, os adolescentes mesmo, eu tinha uma visão, porque eu achava às vezes que se fazia alguma coisa, eu falava, nossa, mas será que a mãe não tá vendo? E não é, às vezes a mãe tá num cansaço tão grande, ou às vezes aquela criança ela tá passando por um processo de alguma mudança emocional mesmo, ou às vezes acabou de passar por alguma situação ali que causou um bloqueio, uma dificuldade. E eu falo assim, a gente precisa ter esse olhar mais humano, e vocês principalmente, porque eu garanto que tem um monte de criança que tem medo de dentista, né? Medo não é nem do profissional, mas medo do ambiente, né? Às vezes ficou com algum trauma de um outro profissional, às vezes passou por algum problema que nem nós, que eu brinco que eu me criei dentro da sala do dentista praticamente, porque sempre estava lá, sempre tinha alguma coisa para rever, desde cedo, fazendo muita coisa nos dentes. E isso foi me deixando ao longo do tempo, assim, insegura e com medo também, porque eu sempre conversava com os outros e falava, eu vou cada 6 meses. Eu tava todo mês no dentista. E eu falava assim que às vezes eu ia pegando uns medos, assim, sabe? Acho que por estar tanto lá dentro daquele... Até o barulhinho, né, da caneta, né? Eu tinha um medo daquilo. Então, eu tive que ir superando esses medos. E quantas crianças não chegam para vocês que não querem nem deitar na cadeira, né? Então, se você não é sensível, talvez você fale, poxa vida, mas olha o tamanho, né? Não quer nem deitar na cadeira. E quando a gente tá sensível, quando a gente é mãe, a gente sabe o filho da gente. O meu mais velho hoje chega e dá o bracinho, né? Fazer uma coleta de sangue. O pequeno quase derruba o laboratório. E eu falo, pode chorar, né? Desde que só chore, né? Que não se bate, porque acaba se machucando. Então eu falo, a gente precisa entender também que há um tempo, cada criança é diferente, mas a gente precisa acolher, porque às vezes a gente tá tão acostumado antes de ser mãe, julgar mesmo. Exatamente. Julgar. E eu falo assim que foi uma Adriele antes e uma Adriele depois, porque hoje em dia eu olho a criança, eu vejo que tem todo um contexto. Às vezes naquele momento teve um choro, teve alguma coisa, mas desencadeou de um outro momento que ele estava passando. Então, essa sensibilidade acho que faz muita diferença no nosso atendimento, no nosso relacionamento com as pessoas. E também acho que deixa a gente mais sensível à dor do outro, né? Que nem você falou. A gente enxerga além daquilo que a gente está vendo, né? Exatamente. E eu vejo muito, assim, essa questão do julgamento lá em casa, né? Eu tenho TDAH. Eu também. E a minha filha mais velha tem TDAH. A do meio eu acho que não, mas a mais nova também eu acho que tem. Pelas características. Aí eu vejo, assim, quando eu ia nos lugares que a mais velha só chorava, todo mundo olhava, assim, pra mim. Por que você não faz alguma coisa pra essa criança ficar quieta, né? E agora eu vejo a mais nova. Na igreja, por exemplo, que a gente vai, ela não para, ela sai correndo e contorna aquela igreja, aí as pessoas começam a olhar. Aí eu penso, meu Deus, o que eu vou fazer com essa menina? Mas é natural, né? O julgamento ali da maternidade, e a gente vai... Acaba que a gente acaba não dando bola mais. Exato, mas quando você fala sobre a questão do eterno julgamento, a gente tem que, como mulher, como mãe, a gente precisa limitar. Porque eu falo assim que eu sou aquela assim que às vezes eu chamo a atenção do meu filho, né? E eu assisto muito uma psicóloga que ela dizia assim, é natural que você chame atenção e que ele não fique satisfeito, né? Mas explique para a mãe que chamou atenção, viu o filho chorar. Eu sou daquelas que eu deito na cama, eu desabo, né? Porque na frente dele é óbvio que a gente não vai baixar a guarda, né? A gente vai ficar firme ali. E eu sempre deitava e chorava e me culpava. Falava, poxa vida, hoje ele tá nervoso, eu nem pude estar em casa, eu trabalhei fora. E eu ouvi uma palavra muito sábia, que foi assim. Falou assim, você ensinou teu filho que ele precisa valorizar que a mãe tem que trabalhar fora? Você já ensinou teu filho a enxergar que a mãe trabalha porque precisa? Porque o que ele gosta, o brinquedo, a alimentação, aquilo que ele tem de rotina depende de uma mãe que trabalha, depende de um pai que trabalha. Então isso mudou muito, porque eu me culpava muito com a questão do trabalho.
Hoje os meus filhos, né, graças a Deus, o maior já entende bem mais, eles entendem que tem um período que a mãe vai estar fora porque está trabalhando e eles entendem muito bem. Ah, você vai trabalhar? Vou trabalhar. Bom trabalho. Às vezes eu chego em casa, eles perguntam como que foi o dia. Então é uma maneira como a gente conduz. Porque culpa, eu falo assim que a gente olha para a criança chorou, eu falo, meu Deus, o que será que eu fiz? A mãe tem muito disso, né? Um lado muito sensível e um lado que parece que tudo dói, né? Eu falo assim que você quer ver um dia assim, o filho tá doente, você trabalha. Sim. Mas não fica bem, não fica legal. A gente fica preocupado e fica se culpando. Ó, eu tô trabalhando, não posso estar, né, com o meu filho. Isso é muito difícil, né? Eu ainda tenho, assim, essa flexibilidade de horário, que de repente, às vezes, se acontece alguma coisa ali, a Liz, né, que é mais novinha, fica mais doente até do que as outras, acontece dela ficar com febre, eu precisar sair para levar no médico alguma coisa, eu consigo ainda, né, remarcar paciente, ou de repente não atender aquele horário, atender outro dia até mais tarde. Então, eu agradeço a Deus por ter esse luxo, né, no meu trabalho, porque tem muitas mães que não têm. E realmente, quando você tá ali no teu trabalho e de repente liga alguém, ó, tá doente, o teu dia já acaba ali. Ju, eu queria te perguntar agora sobre as redes sociais. Eu tenho visto assim que você tem feito bastante conteúdo para o consultório no geral. Você acha que hoje é necessário realmente que a gente esteja no digital ou você faz por gostar ou por um a mais? Ou você acha que você apresentar seu trabalho hoje nas redes sociais te traz um retorno? Hoje tudo é baseado em redes sociais, né? Você quer, alguém comenta com você sobre uma pessoa. Ah, deixa eu procurar aqui no Instagram ou no Facebook para você ver quem é essa pessoa, né? E esses casos, assim, de antes e depois, principalmente, de procedimentos, muitas pessoas, elas vão por isso, né? E hoje, na nossa cidade, apesar de ser uma cidade pequena, não é mais igual antigamente, que você saía na rua e você conhece todo mundo. Então, muitas pessoas não me conhecem. E aí elas vão conhecer pelas redes sociais. Isso é muito interessante, porque eu sempre gosto de ver os procedimentos do povo, né? Eu falo, não, vamos dar uma olhadinha, porque se ficar bom, eu faço também. Então, é muito interessante, mas eu gosto muito quando vocês trazem aquilo de como que funciona cada coisa. Eu tenho visto uns conteúdos da doutora Joyce também, que ela falava como que era, se eu não me engano, não estou equivocada, a questão, o que desencadeava uma dor de dente, por exemplo, né? Ou aquela... Eu não sei dizer o nome quando a gente tá com inchaço, assim, sabe, no dente. É uma fístula. Isso, que essa palavra chique, né? Que dentista tem uns termos, né? Mas eu acho muito interessante, porque às vezes a gente tem visto muitos casos que a pessoa fala, é só um dente. E não é só um dente, né? Quantos casos de pessoas que chegaram até perder a própria vida porque estavam com uma infecção ali no dente e não trataram e não cuidaram. Então a gente precisa trazer, vocês trazem para nós essa realidade que não é só estética, é uma questão é que nem você falou, de saúde, né? Então, acho que vocês se aproximam muito da gente trazendo essa informação, né? Assim, tem que ter uma rotina de postagem. Eu, na verdade, não tenho. Deveria ter mais. Quando estou mais tranquila, eu faço mais conteúdos. Quando eu estou muito corrida, muito apurada, né? Tem semana que vocês nem vão me ver ali no Instagram. Mas, sim, a gente tem muito retorno com as postagens do Instagram, porque as pessoas se aproximam da gente, e até mesmo essa questão de você ir colocando o teu dia a dia, porque as pessoas também não querem só ver antes e depois, né? O conteúdo orgânico, que a gente chama, eles querem ver o que a dentista faz, né, fora do consultório, qual roupa que ela está usando, o que ela fez de skincare, de cuidados com o rosto, para eu poder fazer também. Não porque eu sou, nossa, linda, maravilhosa, não é isso, mas porque, pelo fato de trabalhar com a estética, as pessoas às vezes vão ali para querer saber o que elas podem fazer. Né? Exatamente. E eu acho que também te mostra o mais humano possível para as pessoas
também terem essa noção que a dentista não é inacessível, né? Que a pessoa saiu do consultório, que nem você falou, saiu do consultório, você é a mãe das meninas e tem toda uma rotina além dessa do teu trabalho. Exatamente. Você falou para mim ali que gosta de todas as áreas da odontologia e se apaixona cada vez mais. Mas você tem algum projeto futuro, não sei, de rede social? Ou quer fazer mais alguma especialização? Você quer contar para nós? Eu tenho muitos. Eu fiz a minha especialização agora de dentística. E aí agora o meu foco é fazer mestrado e doutorado nessa área. Corajosa. Mas tudo num futuro, né? Não muito distante, porque a Lisa ela é muito novinha, ela tem apenas 3 anos. Para fazer a especialização já foi um perrengue, porque eu comecei a fazer a especialização, ela não tinha nem 1 ano. E amamentava ela, aí levava minha mãe, que é meu porto seguro, e aí minha mãe ficava com ela nos intervalos e no horário para eu conseguir conciliar ali a maternidade com o estudar. Eu gostaria que se você puder deixar um conselho para quem está fazendo odonto ou para qualquer mulher que tem o sonho de fazer qualquer tipo de curso, qualquer tipo de graduação, que conselho você daria? Faça o melhor que você puder aonde você está. Independente da área, independente do que você vai fazer, faça como se você estivesse fazendo para Deus. Tudo que você fizer, faça como se fosse para Deus. Quando senta um paciente na minha cadeira, eu penso assim, eu estou atendendo Deus. Então eu vou fazer o melhor que eu puder, né? Porque aquela pessoa ela é uma parte de Deus, né? E tudo que a gente faz, a gente deve fazer pensando que a gente está fazendo para Deus. As pessoas, né, às vezes enxergam a gente e não imaginam um pouco da nossa trajetória, não imaginam um pouco da nossa história. E quando eu fiz a minha primeira faculdade, eu fiz, já era mãe, né? Meu filho já tinha 2 anos. E as pessoas imaginavam, eu trabalhava fora, tinha filho e ainda estudava. E as pessoas pensam assim, passa rápido, passa, mas a gente enfrenta um monte de desafios e que aos olhos dos outros parece ser tranquilo, ser moleza. Então, eu sempre falo assim, não tem justificativa, eu sou mãe, não posso estudar. Não é isso. A gente vai ter que se esforçar um pouquinho mais, porque além de equilibrar a rotina do trabalho, tem o filho que depende da gente. Não é impossível. Quando a gente tem uma rede de apoio, se torna mais fácil. Né? Quando a gente tem alguém que está junto no nosso sonho, com certeza a carga vai ficar mais leve. Quando a gente não tem, ainda persista, não desista, né? Tenta achar um equilíbrio, porque eu sempre falo, às vezes as mulheres falam, mas agora já passou tantos anos, já tô velha. Nunca pensar dessa forma também. Porque quando a gente tem um sonho, é sinal que Deus colocou ali no nosso coração e a gente tem que aproveitar se Ele sonhou aquilo junto com a gente, porque Ele vai dar um jeitinho e a gente vai conseguir realizar. Quando eu fui fazer especialização, quando eu fui fazer a segunda graduação, enfim, eu sempre pensava assim, né? Olha a oportunidade que Deus me deu, né? Deus me deu a chance de ter os meus filhos, né? De ter o meu trabalho e ainda me dá a capacidade de passar por esse processo do estudo, de buscar minha especialização. E eu sempre olhava para aquilo e falava, Deus me deu mais uma chance, né? E os meus filhos um dia vão entender que a mãe lutou ali porque tinha um sonho, porque a gente não é só para dar bens materiais, mas para que a gente também possa transformar a vida de outras pessoas. Porque quando a gente se forma em algo, quando a gente vai atender pessoas, a nossa vida vai impactar da outra. Então eles vão sofrer esse impacto no futuro. Se a gente fez bem feito, ótimo. A gente vai ser lembrado porque fez bem feito, os nossos filhos vão saber disso. E se a gente não fez, os nossos filhos também vão saber disso. Então, o que você falou é muito importante. Fazer como se fosse para Deus, porque no futuro, os nossos filhos vão saber dos profissionais que a gente foi. E não só isso, claro, nós somos seres humanos. Não estamos 100% todo dia. Temos dificuldades, né? Como qualquer pessoa, por sermos seres humanos. Mas eu acho que é importante tentar buscar esse equilíbrio. E não se perder, porque senão também, se a gente luta demais ou fica apavorado demais, também a gente vai perdendo um pouco da nossa essência, perdendo um pouquinho daquele sonho que a gente tinha no começo. Exatamente. Você compartilhou com a gente que você tem o sonho do mestrado, do doutorado. Tem mais alguma coisa que você quer compartilhar com a gente? Então, na verdade, assim, hoje, se você me perguntar
em relação à minha profissão, seria isso, né? Fazer o mestrado, fazer o doutorado na área da dentística, que de todas as áreas que eu já estudei de odontologia, é a que eu mais gostei até agora. Eu já vi que você gostou de todos. E tem um longo caminho ainda pela frente, né? E- Porque mestrado e doutorado não é fácil, ainda mais com filhos. E quem sabe, futuramente eu dou aula numa universidade, né? Esse é meu sonho. Ainda tem, olha, veja como é, né? A gente precisa ter sonhos. Eu sempre falo, eu gosto de perguntar isso pra mulherada. Qual que é teu sonho? Porque quando a gente tá tendo um sonho, é sinal que a gente tá animada, é sinal que a gente tá pra cima, é sinal que a gente tá vendo sentido na nossa vida, mesmo com qualquer obstáculo que a gente tenha. Então, isso é uma chama que mantém nossa vida assim, com ânimo, né? A nossa vida florescendo. Ter sonho. Mesmo que às vezes a gente parece estar lá na frente, distante, a gente precisa continuar alimentando e precisa continuar sonhando, porque se tem um sonho é porque Deus está ali cuidando e uma hora Ele vai dar um jeitinho de encaixar. Qual que é a tua rede social hoje, Ju, para que as pessoas possam conhecer o trabalho de vocês, né? Conhecer o trabalho lá da clínica e também querem seguir você na rede social para ver teu dia a dia? Qual que é a rede social tua? Doutora Juliana Mello ou Doutora Ju Mello. Então tá, doutora Juliana Mello, vamos procurar lá para vocês seguirem. Ela posta dicas de skincare, posta dicas lá dos risquinhos coloridos que ela faz. Hoje ela tá com um roxinho, coisa mais linda. Então vocês vão ver aí no vídeo. Sigam também lá a Odontologia Ares, porque como ela falou, uma família de dentistas, então lá cada um tem uma especialização também, né? Sim. Então vocês vão ver que tem o irmão, que tem irmã, e é familiar, na verdade, né, a clínica de vocês. Então vocês vão ver que tem muita coisa boa lá, vão ver que tem profissionais muito bons e que com certeza vocês olhando, vocês vão ter dimensão por que ela é nossa convidada de hoje, por que ela é tão especial e por que eu quis que ela estivesse aqui hoje. Ju, eu quero te agradecer por você estar conosco nesse dia, quero agradecer por você aceitar compartilhar um pouquinho, né, da tua vida, um pouquinho da tua rotina, porque eu sempre falo, o podcast ele nasceu desse sonho, igual você falou, quem sabe um dia, fazer com aquilo que a gente tem, porque a gente sempre quando vai projetar alguma coisa, fala, mas eu não tenho isso, eu prefiro não olhar pelo que eu não tenho, Deus me deu a capacidade, a gente vai lutando e aos poucos a gente vai se organizando. Aos olhos de quem vê de fora, talvez, né, fala, poxa, podia ser melhor realmente, mas a gente vai melhorando a cada dia e eu acho que a gente se colocar à disposição para colocar em prática aquilo que Deus deixou para nós, já é um grande passo, né? Então, eu sempre quero falar assim que a gente convida mulheres reais, mulheres que têm seus filhos, que têm rotina, que trabalham fora, mulheres que aceitam mostrar para você que está nos assistindo que, independentemente de quem a mulher que esteja do outro lado seja, da profissão que ela tenha, ela é como nós, ela é como eu, como você que está assistindo. Então, Ju, para a gente encerrar, quero te agradecer, obrigada, espero que numa próxima oportunidade você possa vir novamente e a gente quer ver se libera já essa semana. Então, pedir para o pessoal assistir, compartilhar e ajudar a gente a divulgar o canal do YouTube, que a gente vai deixar o link para vocês. E também a gente vai postar recortes lá no Instagram. Eu que agradeço pelo convite. Nossa, fiquei muito honrada, de verdade. Fico muito feliz, né, que as pessoas vejam dessa forma, como alguém que mostra a realidade da vida, né, o dia a dia de uma mãe que trabalha fora. E agradecer muito, né, por quem vê os conteúdos, que curte, que compartilha, que tudo dá trabalho também pra gente produzir, principalmente essas coisas editadas. E muito feliz mesmo por esse convite. Eu que me sinto honrada, na verdade. Obrigada, Ju. Até uma próxima oportunidade. Até.